Por que os espíritos ficam presos dentro do cemitério segundo a doutrina espírita? Ajude nosso canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando e compartilhando para os seus amigos. Era uma tarde cinzenta, daquelas em que o céu parece pesar sobre a terra. O vento soprava fraco, carregando o cheiro de terra úmida e flores murchas. Eu caminhava devagar entre os túmulos de um cemitério antigo, o tipo de lugar que guarda histórias em cada pedra desgastada. Não sei bem por que estava ali. Talvez fosse curiosidade, talvez um chamado que eu nem sabia explicar. Mas enquanto meus pés pisavam a grama irregular, uma pergunta ecoava na minha mente. Por que tantos espíritos ficam presos nos cemitérios? Por que não vão embora? Se você já passou por um cemitério à noite, ouviu um barulho estranho, ou sentiu um arrepio que não explica, talvez já tenha se feito essa mesma pergunta. Vamos descobrir juntos o que prende tantos espíritos nesses lugares silenciosos, e o que pode, no fim das contas, ajudá-los a encontrar a paz. Prepare-se, porque essa história vai te levar a lugares que você nunca imaginou. O silêncio que fala. Imagine um cemitério ao cair da tarde. O sol já quase sumiu no horizonte, deixando só uma luz fraca, alaranjada, que mal atravessa as árvores tortuosas. O silêncio é tão grande que você ouve seus próprios passos ecoando no chão. Mas de repente, um galho estala. Você olha em volta e não vê nada. Foi o vento, você pensa. Será? Nos livros espíritas, como os de Allan Kardec e Chico Xavier, dizem que os cemitérios não estão tão vazios quanto parecem. Eles são como um ponto de encontro entre o mundo dos vivos e o dos desencarnados. Um lugar onde o corpo descansa, mas o espírito, nem sempre. Eu me lembro de uma história que ouvi há tempos, contada por um amigo que trabalha como médium. Ele disse que, certa vez, passou por um cemitério pequeno, numa cidadezinha do interior. Era noite de finados, e ele sentiu um peso no ar, como se alguém o observasse. De repente, viu uma sombra perto de um túmulo antigo. Não era uma pessoa de carne e osso, mas uma figura meio transparente, com olhos tristes parada ali, como se esperasse algo. Meu amigo fechou os olhos, fez uma prece, e quando abriu de novo, a sombra tinha sumido. Ele me disse, aquele espírito não queria me assustar. Ele só não sabia como sair dali. Essa história ficou na minha cabeça por dias. Por que aquele espírito estava ali? O que o segurava? Foi aí que comecei a buscar respostas, e o que descobri mudou minha forma de ver os cemitérios para sempre. O apego que prende. Vamos começar pelo básico. No Espiritismo, a morte não é o fim. Quando o corpo para de funcionar, o espírito continua vivo, com pensamentos, sentimentos e memórias. É como se você trocasse de roupa. O corpo é a veste que fica para trás, mas o verdadeiro você segue adiante. Só que nem todo mundo entende isso logo de cara. Imagine que você passou a vida inteira pegado às coisas materiais. Sua casa, seu carro, suas roupas. De repente, você morre. O que acontece? Muitos espíritos não aceitam deixar tudo isso para trás. E alguns vão além. Eles não aceitam deixar nem o próprio corpo. Chico Xavier, um dos maiores médiuns que o Brasil já teve, explicava isso de um jeito simples. Ele dizia que o cemitério é como um hospital para os espíritos confusos. Tem aqueles que ficam deitados junto aos túmulos, olhando para os restos do corpo que um dia foi deles. Eles acham que ainda estão vivos, que aquilo ainda é parte de quem são. É triste, mas faz sentido. Pense em alguém que passou anos cuidando da aparência, se olhando no espelho, se orgulhando do que via. Quando morre, esse espírito pode ficar preso, tentando entender por que o espelho não reflete mais nada.
Eu já vi isso acontecer em histórias reais. Uma vez, uma mulher me contou sobre o avô dela, um homem vaidoso que amava o terno caro que usava todo domingo. Quando ele morreu, a família sonhou com ele várias vezes, sempre perto do túmulo, como se quisesse pegar algo. Até que num desses sonhos, a neta falou: "Vô, você não precisa mais disso, vá em paz." Depois disso, os sonhos pararam. Será que ela o ajudou a se libertar? No Espiritismo, dizem que sim. Um pensamento de amor, uma prece sincera, pode ser a luz que guia um espírito perdido. A morte que confunde. Mas nem sempre é só apego. Tem espíritos que ficam no cemitério porque nem sabem que morreram. Isso acontece muito com quem teve uma morte rápida ou violenta, um acidente, um ataque, algo que pegou a pessoa de surpresa. O espírito sai do corpo sem aviso, sem tempo para entender o que aconteceu. Então, ele fica vagando, perdido, como alguém que acorda de um pesadelo e não sabe onde está. André Luiz, um espírito que editou livros incríveis através de Chico Xavier, contou algo assim em Obreiros da Vida Eterna. Ele descreveu um cemitério cheio de desencarnados em confusão. Alguns gritavam, outros choravam, e tinha até quem tentasse entrar de novo no corpo, como se pudesse voltar à vida. Era um tumulto triste, mas real. André disse que viu espíritos agarrados aos túmulos, mexendo na terra, procurando pedaços de energia que o corpo ainda guardava. Parece coisa de filme, mas para eles era a única realidade que conheciam. Eu fico imaginando como deve ser isso. Você já perdeu algo importante e ficou procurando por aí, sem aceitar que não ia achar? Agora multiplique essa sensação por 1000. É mais ou menos o que esses espíritos sentem. Eles não querem assustar ninguém. Só estão presos numa busca que não tem fim. Pelo menos não até que alguém os ajude. Esperando pelos vivos. Outra coisa que prende os espíritos nos cemitérios é a espera. Isso mesmo. Muitos ficam porque querem ser lembrados. Sabe aquele parente que você visita no dia de finados? Leva flores, acende uma vela? Pois é, os espíritos sentem isso. Eles percebem os pensamentos, as preces, o amor que você leva até lá. E alguns decidem ficar por perto, esperando mais um momento assim. Eu ouvi uma história linda sobre isso. Uma moça chamada Ana perdeu a mãe muito jovem. Todo ano, no aniversário da mãe, ela ia ao cemitério, levava um girassol, a flor preferida dela, e conversava em silêncio. Num desses dias, Ana sentiu um perfume suave, como o que a mãe usava. Não tinha ninguém por perto, mas ela sabia que era um sinal. Depois disso, começou a estudar espiritismo e descobriu que a mãe podia estar ali, esperando aquelas visitas para se sentir amada. Com o tempo, Ana aprendeu a orar em casa, pedindo para a mãe seguir em paz. E o perfume nunca mais apareceu. Talvez porque a mãe, enfim, tenha ido embora. É incrível pensar que nosso amor pode segurar um espírito, mas também pode libertá-lo. Quando a gente vai ao cemitério com saudade, mas sem tristeza pesada, a gente ajuda. Uma prece leve, um pensamento bom, é como abrir uma porta para eles. A energia que pesa. Agora nem tudo é só apego ou confusão. Os cemitérios têm uma energia diferente. E isso também explica por que tantos espíritos ficam. Pense nisso. É um lugar cheio de histórias de perda, de choro, de despedidas. Essa energia fica no ar como uma nuvem invisível. E tem espíritos que são atraídos por ela, quase como mariposas numa lâmpada. No Espiritismo, falam de espíritos zombeteiros, aqueles que já sabem que desencarnaram, mas gostam de ficar por aí, brincando com os vivos ou se alimentando da tristeza. Você já ouviu um barulho esquisito num cemitério? Ou sentiu um frio que não explica? Pode ser um desses. Eles não são fantasmas maus como nos filmes,
mas espíritos que ainda não encontraram um propósito maior. E tem os dementados, os mais sofridos. Esses não têm clareza nenhuma. Ficam vagando entre os túmulos, presos a pensamentos bagunçados. São como crianças perdidas numa floresta escura, sem saber para onde ir. Dá pena, né? Mas a boa notícia é que eles não estão sozinhos para sempre. Existe ajuda vindo de um lugar que a gente nem imagina. Os anjos dos cemitérios. Essa é a parte que mais me emociona. Enquanto muitos espíritos estão presos, outros vêm para ajudar. No Espiritismo, chamam isso de trabalhadores da luz. São espíritos elevados, cheios de bondade, que descem aos cemitérios para socorrer os desencarnados. Chico Xavier contava que viu um desses trabalhadores, um espírito brilhante, entrando numa cova escura para tirar de lá um desencarnado que chorava há anos. Ele o abraçou, falou palavras de conforto e o levou embora, como um pai carregando um filho cansado. Eu fico imaginando a cena, um cemitério à noite, quieto, e, de repente, uma luz suave aparece. Os espíritos confusos olham, alguns com medo, outros com esperança. E aí vem alguém que diz: "Você não precisa ficar aqui, vamos para casa." É lindo, né? Mostra que, mesmo no lugar mais triste, existe esperança. André Luiz também falou sobre equipes inteiras que trabalham nos cemitérios. Eles têm médicos espirituais, guias, ajudantes. Quando alguém morre em paz, esses trabalhadores já estão lá, prontos para levar o espírito a uma colônia espiritual, como há de nosso lar. Mas, para os que resistem, o trabalho é mais demorado. Às vezes, leva anos, décadas, até séculos. Porque ninguém força um espírito a ir embora. Ele precisa querer. Porque alguns saem e outros não. Então o que faz a diferença? Porque alguns espíritos vão embora rapidinho e outros ficam presos? A resposta está na vida que eles levaram. Quem viveu com amor, com bondade, geralmente desencarna em paz. O espírito sai do corpo leve, como se flutuasse, e logo é recebido por amigos do outro lado. Mas quem se apegou ao mal, aos vícios, à raiva, carrega um peso. Esse peso os puxa para baixo, às vezes direto para o cemitério. Tem uma frase de Allan Kardec que eu gosto muito: "O homem é o que pensa." Se você pensa em coisas boas, seu espírito fica leve. Se vive preso a rancores, ele fica pesado. E na hora da morte, isso decide para onde você vai ou se você fica. O poder dos vivos. E aí vem a melhor parte. Nós podemos ajudar. Isso mesmo. Você, eu, qualquer pessoa que está assistindo este vídeo agora. Uma prece simples, um pensamento de carinho, pode ser o empurrão que um espírito precisa para sair do cemitério. Não precisa ser nada complicado. É só fechar os olhos, imaginar um túmulo qualquer e dizer que você encontra a luz, que você tem a paz. Pronto! Você acabou de acender uma vela invisível no escuro. Eu já fiz isso algumas vezes, e sempre sinto um alívio depois. É como se algo dentro de mim soubesse que funcionou. E no Espiritismo dizem que sim. Os espíritos ouvem, sentem e muitas vezes seguem em frente por causa disso. O final que é um começo. Então por que muitos espíritos não saem do cemitério? Porque estão apegados, confusos, esperando ou presos por uma energia que não os deixa ir. Mas nenhum deles está condenado a ficar lá para sempre. Existe ajuda, existe luz e existe o amor. O nosso e o dos espíritos superiores. Da próxima vez que você passar por um cemitério, não sinta medo. Pense nisso como um lugar de passagem, onde alguns ainda estão aprendendo a dizer adeus e, se puder, ofereça uma prece. Pode ser que naquele exato momento, um espírito levante os olhos, veja uma luz e finalmente vá para casa.
Se você gostou de nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, comentar e compartilhar para os seus amigos.